algumas provocações engraçadas no começo. No final, vou passar para uma parte mais séria, mostrando um pouquinho das pesquisas que a gente tem feito na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, onde eu faço parte no momento. E, por fim, a gente pode abrir para um debate, assim, enquanto eu estiver apresentando também, nesse formato que fica bem legal, vocês me interromper, tá? Então, não se preocupe. Uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu sempre faço nas minhas palestras, é gravar e disponibilizar o áudio como um podcast, né? Às vezes, na falta de tempo para você editar, na falta de tempo para você colocar online, eu sigo aqui um grande mestre, né? Vamos colocar áudios toscos na internet e ver se as pessoas acham que tem alguma coisa útil, né? Porque tempo para fazer um áudio bem feito, editado, infelizmente nós não temos, né? Pode ser? Alguém se opõe? Simbora. Então vamos lá, gente. O papo hoje vai ser sobre pesquisa de Exu no mercado e na academia. Então vamos lá. Por que Exu, né? Que história é essa? Para explicar por que eu resolvi colocar isso no meu título, a gente tem que relembrar um pouquinho aí alguns momentos históricos, né? Dessa carreira aí que a gente já vem desenvolvendo há quase 20 anos. Olha só que interessante. Essa profissão mudou de nome várias vezes, né? Assim como os job titles que você utilizava para ser reconhecido e identificado. Mas apesar de ter mudado tanto, ainda assim as pessoas não entendem nem o que eu faço e eu imagino o que vocês também fazem. Então, de webmaster, né? Hoje em dia, falecido. Hoje em dia, graças a Deus, esse cara, esse Deus, né, que era o mestre da internet, já não existe mais, porque uma pessoa só não consegue mais segurar isso nas costas. Web designer, ainda tem algumas pessoas. Depois, arquiteto da informação. Notem a mudança da indumentária, né? Tentando parecer um super sério, né? Essa época aqui foi uma época que os arquitetos tinham autoridade sobre a taxonomia, o controle da arquitetura da informação, estratégicos, falavam que, como consultores, analistas, o cara tinha um background de comunicação, de biblioteconomia, os caras muito loucos que vinham, né, brincar com essa história de digital. Mas aí, eu, e junto com outras pessoas, começamos a pensar, pô, isso não é arquitetura, não, isso é design. Né? E aí a gente começou a debater que, na verdade, o que a gente estava estruturando informações não é per se, como um biblioteconomista que fala, estrutura a informação do sistema como biblioteca. A gente estruturava a informação para promover interações. E aí começou uma fase nova do design de interação, né? E aí o Fábio Ludas, que eu vou falar um pouquinho mais, bem nessa época aí, mais ou menos de 2006, a partir de 2007, né? E quando eu voltei ao Brasil, na verdade, enquanto eu estava na Holanda, né? Estava fazendo doutorado lá, pesquisando esse assunto, nesse meio do caminho, o termo que se utilizava no mercado mudou de designer de interação para UX designer, né? E hoje, mais recente, UX researcher. Aí, quando eu voltei para cá, em 2015, eu era um pesquisador de experiência usuário, mas esse termo não cabia em mim, eu não entendia muito bem, né? E eu comecei a brincar. Por que vocês estão traduzindo user experience, né, como experiência do usuário, abreviado UX? Está incorreto. Está incorreto, né? Porque se você quiser manter user experience abreviado como UX, beleza, está correto. Mas se você abrevia experiência do usuário como UX, infelizmente é uma tradução incorreta. Então, eu comecei a brincar que a tradução para UX poderia ser Exu. Mas fala, por que Exu? Por isso. Exu o que é? O orixá da comunicação, né? É uma referência que tem muito mais a ver com a nossa cultura brasileira, com as nossas matrizes culturais, nossa formação miscigenada, desse povo maravilhoso, do que com essa cultura de corporativismo que o UX traz, que vem muito dos Estados Unidos, nem tanto da Europa, né? Porque na Europa ainda se utiliza muito esse termo design de interação. UX é um termo que vem dos Estados Unidos, e a gente incorpora isso sem pensar, sem refletir. O que acontece? Ninguém entende. Então fica que nem o próprio Exu, né? Às vezes umas pessoas acham que é Deus, outras pessoas acham que é o diabo, né? É uma entidade incompreendida, assim como esse profissional que se especialista diz, né? Especialista em UX. Então ele, na verdade, prefiro chamar esse cara de Exu designer, assim como tem Exu tranca-rua, Exu disso, Exu daquilo, Exu cadeira, tem também o Exu designer. Né? Não é uma boa tradução? É o Exu designer. E esse cara aqui, ele é tão esquisito que, olha só, não sou eu que estou falando, a brincadeira não é minha. Os próprios profissionais da área falam que às vezes se sentem como unicórnio.
que é o unicórnio? É aquele bicho assim, mitológico, que ele tem características de um animal e de outro, né? Ele pode voar, tem asa, tem pata, pode correr, e além de tudo tem poderes mágicos com chifre colorido, né? Pode até vomitar arco-íris e coisas, né, incríveis. E é isso, né? O Exu Designer é esse profissional que não tem um perfil muito bem definido. Algumas pessoas acham que ele é um arquiteto, outras pessoas acham que ele é um analista, outros acham que é front-end. Mais recentemente tem a história do UX Strategist, né, o estrategista, e o tal do unicórnio, né, que no mercado de trabalho se utiliza essa denominação para aqueles UX designers que também sabem programar, né, além de saber projetar para a experiência do usuário, ter um repertório visual de conseguir resolver um layout, por exemplo, ele também consegue programar e implementar esse layout. Esses caras são muito raros, né? Mas, curiosamente, a maior parte dos job descriptions procura citar esses designers, né? Então, abrindo parênteses, eu fiz uma das pesquisas, quem é esse tal desse perfil do Exu Designer, né? E a gente, na verdade, começou a chamar ele de Diviner, até para diferenciar dos outros perfis. Diviner é o Developer plus Designer. E a gente encontrou, então a gente tem um estudante lá na PUC do Paraná que está defendendo o mestrado dele exatamente sobre esse assunto, perfil transdisciplinar do profissional Diviner. Voltando do parêntese, então essa área de experiência do usuário, ela vem passando por vários processos de generalização e especialização, generalização e especialização. E o foco dessa conversa aqui é sobre uma especialização que está se consolidando, que é o tal do Exu pesquisador, ou UX Researcher, né, que está começando no Brasil a se consolidar. Algumas pessoas estão utilizando esse job title até para enfatizar que o seu foco não é a produção de layouts visuais, nem tampouco a programação, que seria o caso do unicórnio, né, que é um animal raro, né, que nem todo mundo sabe onde está, né? Mas algumas pessoas acreditam, outras não acreditam que seja possível, né? Eu acredito, enfim, tem uma tese, uma dissertação de mestrado a ser defendida que mostra que isso é possível, mas o foco dessa conversa hoje é o tal de Exu pesquisador. Mas aí voltam novos questionamentos, né? Não está muito bem definido esse perfil, não. Será que ele é um cientista, então? Ele é um antropólogo? Ele é um sociólogo? Ele é um psicólogo? Ele é o queólogo? Né? Um xólogo? Exólogo? O que seria, né? E quando ele está dentro de uma empresa, ele faz que tipo de pesquisa? Ele faz pesquisa quantitativa? Ele analisa dados? Ele olha para os analytics? Ele interpreta? Ele também cria esses sistemas? E, por outro lado, ele faz pesquisa qualitativa, mas que tipo de pesquisa qualitativa? Pesquisa prospectiva para futuros produtos? Pesquisa qualitativa para avaliação dos produtos atuais? Ele faz teste de usabilidade também? Tcharam! Está difícil de responder. Essas questões todas estão bem abertas. E uma das pessoas que eu gostaria muito de destacar, que está em si, tomada a liderança para definir melhor esse perfil, é a Isabela de Fátima, né, com o movimento UX. Ela está fazendo agora uma série de entrevistas com profissionais ao redor do mundo que trabalham como Exu pesquisadores. Está muito interessante. Recomendo o podcast dela. Mas, voltando para a minha fala e a minha contribuição, eu tenho pesquisado Exu, né, não só com a perspectiva de mercado, mas também com a perspectiva da academia. E algumas pessoas, especialmente agora, neste momento que a gente vive no país, tem um preconceito muito grande contra a pesquisa que é feita sobre Exu na academia. As pessoas acham que nós, professores, pesquisadores nas universidades, vivemos o dia inteiro sentados nas cadeiras, lendo alfarrábios e teorias que já estão antigas e que não servem mais para nada. E quando a gente fala as coisas que ninguém entende no mercado, então por isso são descartados. Não faz sentido, não há necessidade de ter esse diálogo, porque a academia virou um antro de pessoas que vivem com dinheiro público, gastam esse dinheiro e não dão resultado e impacto para a sociedade, só ficam escrevendo paper que ninguém consegue ler e entender. Então a gente vive hoje uma situação bem complicada, né, de descrédito da academia brasileira, e especialmente nessa área também, porque é uma área que, curiosamente, no Brasil foi aberta, né, aplicada pelos pesquisadores acadêmicos. Esse é um dos pontos que eu vou falar no DEX. As primeiras pessoas a fazer Exu no Brasil foram os pesquisadores que estavam antenados com o que estava sendo feito nos Estados Unidos, estava sendo feito na Europa no começo dos anos 90, né, quando
O Renê estava aqui agora, né? Conheço o passado. Ninguém nem sabe o que é agora. Vão atrás disso aí, porque vocês podem ter ideias muito interessantes sobre isso. Mas, voltando, então, eu estou fazendo essas palestras dentro de empresas e recebendo todos esses convites com uma convicção no mundo, porque eu acho que é uma oportunidade, eu como professor de uma universidade pública, de desconstruir esses mitos, desconstruir esses preconceitos e mostrar que existe pesquisa muito valiosa na academia, que o mercado precisa conhecer melhor, mas também que o mercado precisa colaborar e construir parcerias, porque a academia precisa de insumos, precisa de estímulos, precisa de colaborações, né? Então, o foco dessa conversa hoje, como é que a gente pode estabelecer pontes entre academia e mercado na pesquisa de Exu. Eu já tentei fazer isso de uma outra maneira, não estando nem na academia nem no mercado. O Instituto Faber-Ludens foi uma entidade sem fins lucrativos que eu fundei junto com vários colegas em 2007, lá em Curitiba. Eu estive lá. O Renê teve a oportunidade de estar lá, né? Fez uma visita, foi sensacional. O que você viu lá, Renê? Cara, foi bárbaro. Era até gravado, inclusive. Como sempre eu gravei, eu vou compartilhar com eles. Tinha desde aqueles kits da Lego, do Mindstorm, do pessoal. Foi muito bacana, foi muito legal. Eu nunca tinha visto uma abordagem daquela, por isso que eu fiz questão de gravar e divulgar. Então, o Instituto Faber-Ludens realmente ele foi um marco assim, para o ecossistema local. Curitiba, na época, não tinha um cenário de experiência do usuário e a gente começou a agitar. A gente tinha várias atividades que não eram só de formação, né? A gente tinha um curso lá, uma pós-graduação. Algumas pessoas participaram dessa pós-graduação, depois foram para outras pós-graduações, foram para várias empresas. Então, assim, se for dar uma olhada no histórico da área, Faber-Ludens foi bem importante naquela região. E nosso foco era desenvolver projetos que, eventualmente, dialogavam com a academia, eventualmente dialogavam com o mercado. Sim. Aliás, acho que até vale a pena, da onde veio o nome Faber-Ludens, alguém tem noção? O que acontece é o seguinte, quando a gente define o que é o ser humano, tem gente que fala que a gente é o homo faber, que é o homem que faz. Mas tem outra tese que a gente é o homo ludens, ludens vem de lúdico, de brincadeira. A gente é uma criatura que brinca. Então, acho que é isso, é uma mistura do fazer e do brincar com o Faber-Ludens. Então, a gente tentou desenvolver esse tipo de pesquisa nesse meio termo. A gente colaborou com várias empresas, com várias universidades, mas chegou um momento que a gente começou a travar pela falta de recursos para pesquisa e pela necessidade de ter umas coisas que eu acho bizarras, ter títulos, né? Precisava ter alguém com doutorado na equipe. Eu resolvi deixar minhas atividades no Faber-Ludens para fazer o doutorado na Holanda. O Faber-Ludens continuou, depois que eu saí mais alguns anos, mas aí perdeu um pouco o foco inicial, né? E hoje em dia já não tem mais as mesmas atividades como tinha naquela época. Infelizmente, mas eu acho que foi também um marco, teve o seu momento, né? Foi um momento de experimentação muito importante. Uma pessoa que é bastante conhecida hoje, que estava à frente do Faber-Ludens junto comigo, é o Érico Fileno, né? Foi um dos principais fundadores e agitadores nessa época, não só do Faber-Ludens, mas também da XDA, que também foi muito importante para essa área. E aqui estão algumas imagens de experimentos que a gente realizou lá naquela época, né? Então, hoje em dia, a gente acha design thinking é uma coisa, assim, trivial, mas você fazer design thinking numa época que ninguém se falava de design thinking com essas palavras, né? Foi bem interessante. Assim, o design thinking era o DNA do Faber-Ludens. A gente não chamava de design thinking, a gente chamava de design, né? Depois que acaba se tornando uma oportunidade de exportar isso para outras áreas, a gente começa a usar esse termo. Então, a gente tinha prototipação de hardware, os Arduinos, os Lego Mindstorms, e projetos com uma visão de impacto social, impacto acadêmico, sempre como premissa básica. E agora, o que a gente continuou e fez depois disso, né? Agora falando um pouquinho dos desdobramentos do Instituto Faber-Ludens. Eu diria que o principal desdobramento que ainda existe até hoje é a plataforma Corais. A plataforma Corais foi um projeto de um ecossistema aberto, de inovação aberta, para que tudo aquilo que os estudantes experimentavam dentro do Faber-Ludens pudesse ser experimentado por quem estivesse fora do Faber-Ludens, para que as pessoas não sentissem que elas estavam colocando azeitona na empada do Faber-Ludens e pudessem desenvolver projetos com a estrutura de meta-design que a gente tinha criado para os nossos estudantes. Então, lá dentro do Faber-Ludens, tinha um ecossistema, os estudantes usavam N ferramentas digitais para colaborar, eles vinham de vários lugares do Brasil, eles viajavam todo mês para fazer o curso
curso de pós-graduação e, nesse meio tempo, enquanto eles estavam distantes, eles trabalhavam online e a gente desenvolveu uma metodologia de aprendizagem baseada no conceito de ateliê de projetos online. E depois a gente pensou melhor, por que a gente não pode implementar isso numa ferramenta específica, customizamos um software livre e isso deu o resultado da plataforma Corais. Essa plataforma foi inicialmente pensada para profissionais de UX, né, os Exus da vida, mas os Exu designers não entenderam essa plataforma. Eu acho que ainda não entendem atualmente, porque a inovação aberta ela vai um pouco no sentido, ela traz uma filosofia, uma abordagem de trabalho que é um pouco antitética com a maneira como a pesquisa em UX é feita, né, com um foco centrado no usuário e tal. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o fato é que essa plataforma hoje ela é utilizada por produtores culturais, ativistas culturais e pessoas que estão tentando manter a cultura viva no país. São mais de 600 projetos, mais de 6 mil pessoas ativas utilizando a plataforma e ela dialoga com vários tipos de instituições. Ela tem vários desdobramentos, só vou mostrar um deles, que é o UX Cards. Então, a gente, dentro da plataforma, tem uma base de conhecimento, mas a gente sabia que essa base de conhecimento ela não estava na mão das pessoas quando elas precisavam usar. Quando que elas precisavam usar? Na hora que elas estavam planejando o projeto colaborativamente com a equipe, definindo no início de uma sprint, na época a gente nem usava esse termo, o que elas vão fazer. E aí, a gente criou um baralho de cartas chamado UX Cards. Alguém já tinha ouvido falar? A gente disponibilizou ele como um código livre, né, nesse endereço aqui. Quem quiser baixar, pode baixar, pode imprimir. Várias empresas imprimiram, customizaram, mudaram a estrutura. Uma coisa básica que tem no UX Cards, que foi a grande inovação, diferente de outros baralhos como IDO, Method Cards, aqui tem estrutura. Então, uma carta tem um input e um output. Se você for fazer um wireframe, você tem que ter as informações básicas para colocar no wireframe. O que retorna no wireframe? Estrutura básica dos layouts das páginas. E o que você vai fazer depois disso? Você tem que procurar alguma carta que tenha como input algo parecido com o output do wireframe. Então, você tem uma estrutura emergente que surge de acordo com a demanda que o projeto vai manifestando a partir dos diferentes stakeholders que estão unidos para planejar esse projeto. Essa estrutura, esse meta-design, como a gente está chamando, porque a gente está projetando o design do design, ela foi reproduzida em vários outros projetos. Eu vou só citar o último deles aqui, avança aí do Faber-Lu desde 2011, a gente criou o UX Cards, para a PUC do Paraná, que é a universidade que eu estava até ano passado, 2018, então quase 7 anos. A gente usou em vários projetos. O último projeto foi a estruturação do projeto Copel+, plataforma Copel+, desculpa, que é uma plataforma de inovação aberta para a Companhia Elétrica do Estado do Paraná. E lá a gente usou esse sistema parecido com o Xcard, só que aqui, ao invés do conteúdo ser conteúdos relacionados à experiência do usuário exclusivamente, aqui os conteúdos envolvem também modelagem de negócios, descoberta de oportunidades, inovação e todos os outros conteúdos que normalmente são vistos dentro de um processo de empreendedorismo iniciante, né? Isso aqui, essa plataforma é focada em empreendedores iniciantes que estão ainda na sua fase de formação, universitários, né? Então a gente teve, usando esse sistema aqui, usando essas cartas, mais de 1.000 empreendedores ao redor do Brasil. Mas o mais legal, na verdade, não é esse projeto da Copel+, mas todos os outros projetos que a Copel pode desenvolver e todos os outros projetos que a Hot Milk, que é a aceleradora de startups da PUC, pode desenvolvê-los utilizando essa mesma estrutura de meta-design, que são os cards, mais uma plataforma online, que eu não vou mostrar aqui para vocês para não desviar um pouco do foco, mas são esses slides que eu inseri de última hora para comentar meta-design aqui. Então, a gente faz muita pesquisa sobre esse assunto, né? Mas, antes de entrar na apresentação do que eu acho que seria o próximo passo na pesquisa em Exu, no Brasil, que a gente está vindo da academia, eu queria primeiro fazer mostrar que eu estou a par do que a pesquisa em Exu é desenvolvida no mercado. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, rapidamente também, porque imagino que vocês também devem ter práticas relacionadas a isso. Trago aqui o resultado de uma pesquisa sobre a pesquisa em Exu, que é o Panorama UX, que é uma pesquisa muito bacana, feita todo ano pela Saiba Mais, a Carolina Leslie está à frente disso, e ela publica esses resultados gratuitamente
online através do site do Panorama UX, mas também através de conferências. E uma coisa que me chama a atenção são os métodos. Eu sempre fico olhando, né, metodologias, como prefere chamar nessa pesquisa, que são mais utilizados pelos pesquisadores de Exu, os Exu pesquisadores brasileiros. Então, aqui vemos prototipação como principal, né, benchmark, cocriação interna, teste de usabilidade presencial, persona, jornada do consumidor. Veja, a maior parte desses métodos, os mais utilizados, são métodos dentro da zona de conforto. Você está dentro do seu ambiente e o usuário ele entra como um estranho, ao invés de você ir até o ambiente do usuário. E isso vai precisar mudar, né? A etnografia não pode ser um dos menos utilizados se a gente quer realmente consolidar a pesquisa de Exu no Brasil, porque tudo isso aqui que são feitos em cima são feitos por outros profissionais de outras especialidades também. Não é só o profissional especialista em UX que faz esse tipo de coisa. Tá? Então a gente precisa pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas para quem não estiver familiarizado com esses métodos, eu vou rapidamente mostrar algumas imagens de alguns projetos que eu já participei, em que a gente utilizou esses métodos, né? Eu vou reunir eles em grandes categorias. Aqui você vai ver o dia a dia de um Exu pesquisador coletando dados, seja através de shadowing, como nessa imagem, está acompanhando um usuário de Uber para ver quais são as dificuldades que ele tem ao esperar na verdade, a sua rotina do seu dia, utilizando essas ferramentas de transporte digital. Aqui você vê os pesquisadores Exu mapeando esses dados num painel típico com post-its, né, tentando fazer sentido, usando diagrama de afinidades. Tem alguns profissionais hoje em dia que já estão utilizando também plataformas digitais, usando nuggets e outras estruturas aí de consolidação de evidências. Existe um momento da cocriação também, que é o meu momento favorito e um dos momentos que eu mais tenho dedicado para a pesquisa, né? Você envolver os stakeholders, envolver as pessoas interessadas no projeto, inclusive o próprio usuário, para cocriar a proposta de valor, cocriar a maneira como esse valor é entregue, cocriar as interfaces, as interações, as experiências e por aí vai. Essa é uma das características que eu acho bem diferenciadoras do profissional especialista, pesquisador de Exu, é essa capacidade de facilitar processos de cocriação e apresentar esses resultados, né? Apresentar de uma maneira interativa, criativa, apresentar de uma maneira simples e direta, apresentar fazendo slides, apresentar fazendo relatórios e várias maneiras. Então, esse trabalho de compilar e comunicar os resultados e convencer, às vezes, as pessoas de que aquele resultado é importante é fundamental para o Exu pesquisador. Porém, nesse momento da comunicação é que os Exu pesquisadores começam a se lembrar que existe academia e começam a se perguntar, puxa vida, como é que eu garanto a credibilidade ou como eu aumento a credibilidade das minhas pesquisas? Como é que eu reproduzo essas pesquisas ou como outras pessoas reproduzem a minha pesquisa e chegam num resultado parecido e similar? Como que alguém vai escrutinizar o resultado que eu encontrei e ver que eu não estive enviesando aquele resultado para que ele confirmasse a minha opinião inicial no projeto? Como é que eu não demonstro que aquilo é só uma opinião? Como é que eu mostro que aquilo ali tem um embasamento? Pode não ser científico, mas é um embasamento disciplinar que não vem só do que eu penso, mas vem do que a minha comunidade profissional pensa. E aí vem também, por último, a questão do futuro. Como é que você pensa no futuro? Experiências futuras. Como serão essas experiências no futuro? Uma coisa é você fazer uma pesquisa para observar a experiência atual de uma ferramenta que já está no mercado. Isso é fácil, relativamente, de fazer. Agora, como você faz uma pesquisa para pensar como vai ser a ferramenta do futuro, ou quando não existirem ferramentas, quando o paradigma for serviço? É um outro tipo de relacionamento. Então, aqui, muitas vezes, os pesquisadores de Exu começam a buscar nós pesquisadores da academia. Tá? E aí, eu vou falar um pouquinho como que está o estado atual, o estado da arte da pesquisa de Exu no Brasil. Tá? Fora do Brasil é outro cenário, mas eu gostaria de enfatizar o Brasil, porque eu acho que é mais interessante a gente estabelecer laços com a academia brasileira, até para fortalecer a nossa economia local, do que ficar colaborando com as universidades de fora do país, como muitas grandes empresas têm feito, de maneira, eu acho, lamentável. Porque nós temos um cenário muito interessante. Aqui algumas pesquisas que a gente tem desenvolvido em várias universidades. Aqui eu estou mostrando uma que foi feita lá na PUC do Paraná, que eu estava lá até ano passado,
São experimentos com vídeos improvisados. Utilizando um smartphone, você consegue criar, não estou falando prototipar, criar interações antes mesmo delas serem concebidas. Você cria a interação com o corpo, utilizando técnicas de ensaio teatral misturadas com improviso, com técnicas de encenação cinematográficas, técnicas de edição de vídeo, técnicas de comunicação, basicamente, juntas com técnicas de design tradicionais. Então, a gente tem experimentado e classificado nesse artigo aqui 10 maneiras diferentes de você usar um smartphone para criar interações. Esse outro experimento aqui envolve uma apropriação do Lego Serious Play, que é uma ferramenta para comunicação, inovação através de metáforas, e a transformação disso numa espécie de UML, ou United Modeling Language, que é uma ferramenta muito utilizada na engenharia de software para documentar software, aplicativos complexos. Então, existe um formalismo lá dentro que a gente simplifica ele e representa utilizando o Lego. Por que Lego? Porque Lego ele é muito fácil de manipular, é tangível, e as pessoas podem mudar muito rapidamente o que elas estão representando nesse formalismo. De maneira que um stakeholder, um usuário que não é especialista em engenharia de software, que não conhece esse formalismo que é o UML, ele consegue participar da modelagem desse software. Então, a gente escreveu um artigo sobre o Lego Modeling Language, que infelizmente ontem a gente descobriu que esse artigo foi rejeitado na conferência, porque dentro da academia eles ainda não conseguem perceber muito o valor, às vezes, de aplicações práticas. Eles falaram, olha, vocês enviaram isso aqui como uma pesquisa acadêmica, mas na verdade isso aqui é uma pesquisa profissional de mercado, então você deveria ter mandado para outra parte da nossa conferência que eu coordeno, curiosamente, ia dar cena prática. Mas, enfim, a gente está nesse cenário tentando fazer essas pontes e às vezes a gente não é tão bem recebido nem de um lado nem de outro, porque a gente fica nesse meio termo, nem mercado, nem tanto 100% da academia, e aí a gente leva porrada dos dois lados. Mas tudo bem, estou acostumado com isso, vamos nessa. Agora, vou falar um pouquinho das pesquisas que eu estou fazendo na Universidade Tecnológica. Então, percebam a diferença, né? No começo do ano, eu aceitei mudar de uma universidade privada para uma universidade pública. Nesse momento de mudança de governo, muito doida essa decisão. Por quê? Porque eu já havia tentado, nessa universidade privada, há quase 4 anos, desenvolver uma pesquisa de ponta na área de pesquisa de Exu, ou vocês já vão ver um outro nome que eu estou usando agora, porque eu descobri nesse meio do caminho outra área que, na verdade, eu já sabia que eu descobri, eu só precisava de recursos e pessoas juntas comigo para fazer um negócio bacana nesse sentido, mas dentro da universidade privada não consegui. Por quê? Porque a universidade privada está muito focada no curto prazo, porque ela precisa pagar as contas no final do mês. Então, fazer uma pesquisa visando uma mudança de paradigma, que é o que eu vou mostrar para vocês no final, mudança de paradigma demora 10, 20 anos, não é um tipo de investimento que a universidade particular vai fazer no momento atual que o país está passando. Então, eu fui negado, né, várias vezes que eu tentei propor um mestrado nessa área, mas agora eu estou quase conseguindo dentro da Universidade Tecnológica, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, mesmo sem ter um programa de mestrado, a gente já está fazendo pesquisas com os nossos estudantes, experimentando extrapolar essa questão da pesquisa de Exu, né, da pesquisa de experiências, para experiências que hoje não são muito exploradas pelos profissionais da área, porque muitas vezes estão muito focados em atender uma demanda específica de mercado, que é software, que é aplicativo, que é website, que é o digital, mas às vezes perdem o foco da experiência humana por estarem nesse meio, né, tentando parar o bonde, né, ou tentando segurar um pouquinho, porque é um bonde, um trem, né, da tecnologia que está vindo assim, e aí o profissional, né, especialista em Exu vai lá, gente, temos que ver se o bonde está indo para o lado certo, para um pouquinho aí, não dá para parar não dá tempo, não, peraí, uma semana de sprint pelo menos, vamos lá. Então, às vezes a gente tenta segurar, mas na academia a gente tem mais tempo para pensar e refletir sobre esse lado humano da experiência. Então, eu tenho trabalhado com meus estudantes música ampliada, um experimento muito simples, que a gente toca uma música no headphone e sincronizadamente os estudantes oferecem estímulos muito sensoriais, enquanto a pessoa está com os olhos fechados, ela vai sentindo a música arrepiar os pelos dela, vai sentindo a música gelar o corpo, vai sentindo a música pressionar, assim, pinicar o corpo, né? Tudo sincronizado, para que os estudantes percebam que um projeto de experiência não é um projeto de um sistema, é um projeto de experiência. E nesse caso, você consegue fazer isso de maneira tangível. Segundo exemplo, parecido com esse também, gastronomia transformadora. Então, hoje nós temos um problema sério que as pessoas estão cada vez mais
com o gosto, querendo sempre mais do mesmo, né? O Facebook, infelizmente, as redes digitais, como o Facebook, Instagram e outros, que são baseados na ideia de like, você gosta, e você consome mais o que você gosta. Isso tem um impacto também na nossa saúde alimentar. Você começa só a comer aquilo que você gosta. E aí você não come mais o agrião. Né, Renê? Eu lembro dessa discussão. Quando é que você vai comer um agrião no digital, não é não, Renê? E o brócolis, né? Essas coisas que realmente alimentam a gente. Então a gente começou vamos parar de pensar em algoritmo, que essas coisas abstratas, às vezes, as pessoas não entendem e não relacionam. Nem mesmo os pesquisadores são especialistas nisso. Vamos falar de comida. Comida todo mundo entende. Como é que você projeta uma experiência para uma pessoa experimentar novos gostos e gostar de uma coisa que ela não gostava? Então, o que os estudantes fizeram nesse experimento? Eles compraram vários tipos de beckers e recipientes diferentes de químicos, né, de químico, e colocaram em cada um desses conjuntos um tipo de comida com uma cor diferente, né, um tipo de líquido ou pozinho, e não diziam para a pessoa que ia participar da experiência o que era. Então, a proposta era, você combinava esses diferentes ingredientes num shot, né, e você tinha que tomar esse shot com os olhos fechados para se concentrar no sabor. E tomar devagar, para você perceber o sabor entrando nas suas papilas gustativas, entrando na sua garganta, chegando no estômago. E depois disso, conversava e refletia sobre essa reação, né? Filmava também, depois a pessoa se via filmada, né? E via as reações, por exemplo, né? Que parece que não ficou muito bom o cheiro, né? Ele nem provou, nem teve coragem de provar ainda. E depois as reflexões, a relação dessa experiência encarnada com essa experiência digital abstraída que a gente tem com redes sociais. Bom, o que eu mostrei até agora, imagino que você já deve falar, nossa, que interessante isso aqui. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui são os primeiros experimentos que eu estou fazendo em 5 meses de universidade tecnológica. Onde eu quero chegar não é fazer experimentos isolados. Estou interessado em mudança de paradigma. E experimentos isolados a gente faz há alguns dias, alguns meses, como eu estou fazendo lá. Mas a gente precisa evoluir na pesquisa acadêmica de experimentos isolados para métodos, para projetos de pesquisa, programas de pesquisa, como um programa de mestrado. Mas o programa de mestrado ele serve para quê? Para estabelecer escolas de pensamento e dialogar com essas diferentes escolas que já existem, visando com isso mudanças de paradigmas. Por que é tão importante mudança de paradigma? Porque a pesquisa Yeshu é fruto de uma mudança de paradigma e trabalho de pesquisadores, como eu falei, da academia, que lá nos anos 90 estavam vendo esse assunto e falando, gente, isso aqui vai mudar o paradigma da produção de digital. Na verdade, nem existia esse termo na época, né? Mas a produção de tecnologia. E esses pesquisadores, como é que eles fazem para comunicar essas mudanças descobertas? Através de publicações acadêmicas, como artigos em periódicos ou em conferências. No caso aqui eu estou destacando a InfoDesign, que eu acho que é um periódico que se esforça bastante em tornar acessível e fácil de ler, bem lealtado as pesquisas que são feitas nessa área, mas existem vários outros. Aqui, para vocês entenderem um pouquinho do objetivo dessas publicações, é que elas tenham relevância, né? E a relevância é medida através de citações. Esse é um esquema básico que deu origem ao Google. Isso aqui já existia antes do Google, mas o pessoal do Google, né, os fundadores, se inspiraram nesse tipo de referência que os pesquisadores fazem para dar relevância aos trabalhos. Né? No caso da web, é o hiperlink, essa citação, e eles construíram esse motor de busca que foi uma revolução aí na busca de informações e também na distribuição de informações ao redor do mundo. Mas esse sistema que a gente chama de publicação entre pares, né, ele continua até hoje. E o foco dele é gerar uma comunicação que outras pessoas vão continuar daqui para frente, seguindo uma mesma linha, consolidando esses pontinhos em vermelho, que são pontos de passagem essenciais para compreender os trabalhos que vêm depois. A gente chama de escolas de pensamento. No Brasil, na área de experiência do usuário, eu destacaria 5 escolas. Existem outras escolas, tá? Existem outras escolas fora do Brasil também, mas eu diria, na minha visão, as escolas que estão consolidadas hoje na academia são a interação humano-computador, muito ligada à computação, design de interação, ainda muito ligada à computação, mas também com algumas incursões da área de design, design de informação, totalmente design, ergodesign, que também vem do design, e cybercultura, que é o pessoal da comunicação. Tá? Esses são as escolas, e se você for pesquisar sobre experiência do usuário na academia, você não vai encontrar muitas vezes esse termo de experiência do usuário, porque ele é um termo, como falei no começo, meio Exu.
meio indefinido, meio impreciso, incompreendido. Então, muitas vezes, os pesquisadores vão preferir esses termos aqui para definir o que eles estão fazendo do que usar Exu. E aí você vai falar, se você for meio newbie, né, você vai lá, vou pesquisar o que tem de pesquisa em Exu no Brasil, você vai entrar no Google Scholar, vai digitar pesquisa, experiência do usuário, método para resolver um problema específico que eu tenho aqui agora, e você não vai encontrar. Às vezes você não sabe como que a academia chama aquele fenômeno que você está precisando. Às vezes já tem uma solução, tem um método perfeito para o que você precisa fazer, mas você não sabe o nome disso. Bom, agora então vamos para a parte mais interessante da conversa, que vem depois. Nós, como pesquisadores da área de experiência do usuário, dessas diferentes escolas, a gente tem se preocupado com um novo paradigma que está surgindo aí. Tá? A própria experiência do usuário já foi uma questão que surgiu uma mudança de paradigma. Então, nós tínhamos lá, até mais ou menos os anos 90, projetos voltados para objetos simples, objetos que eram estáticos, que não se transformavam, objetos que concentravam informação, conhecimento, embutiam esses conhecimentos e permitiam que as pessoas tinham acesso a esse conhecimento. A grande era a informação é poder. Esse era o paradigma antigo. Quando você começa a ter conexão desses bancos de dados, conexão desses objetos, e eu não falo conexão só informática 01, mas conexão entre diferentes pessoas, entre diferentes comunidades. Os objetos começam a ser compartilhados, existe um entrelaçamento muito maior de atividades. Ele começa a se tornar o que a gente chama de objeto complexo, onde as relações que são transformadas por esse objeto, ou seja, o impacto que esse objeto tem, e não o potencial, porque é o potencial, que é a performance que interessa, aí você tem um novo paradigma, e a experiência do usuário é uma das maneiras de você mensurar um aspecto da performance desses objetos, que é o quanto ele atende uma necessidade do usuário final. E isso é uma das coisas que saiu dessa mudança de paradigma, porque Exu não é a única. Tem várias outras, eu não vou aqui citar, porque já tenho estudado essa questão na arquitetura, na engenharia e em outras áreas. A gente vê esse padrão ocorrer do objeto simples ao objeto complexo em diferentes maneiras. Qual seria, então, esse novo paradigma que a gente tem percebido dentro da área de design, da computação, engenharia, arquitetura, por aí vai? Bom, a gente ainda não tem um nome muito claro para isso, mas a gente está arriscando definir isso como algo focado, um paradigma focado em relações, não mais objetos. Tira da frente o foco em objeto, tira da frente o foco em software. Software não é software, aplicativo não é aplicativo. São mediadores de relações. E o que interessa são as relações que você testa. Em um momento, essa relação vai se acontecer pelo software. Em outro momento, vai acontecer de outro meio. E se você tem um projeto focado em relações, esse meio pode mudar, esse meio pode ser feito um upgrade, pode ser 2.0, 4.0, 5.0, acabou os zeros, ainda você vai ter a relação. E isso talvez seja que os clientes, os usuários e as pessoas mais queiram nesse mundo e mais tenham sentido no momento falta e carência de relações. Relações aí é um conceito já um pouco mais avançado do que interação e até mesmo de experiência. Porque você pode ter uma interação micro, né? Aqui eu aperto o botãozinho aqui, estou gravando e tal. Isso aqui é uma interação. A gente pode ter uma experiência compartilhada dessa conversa que a gente está tendo aqui agora. Mas eu vou embora daqui, que relação que vai sobrar? Será que eu tenho certeza que eu vou continuar minha relação com o Renê? Que mais um abraço aqui, para relembrar os velhos tempos. Né? Essa relação continua. O Renê agora está na BRQ, amanhã ele está em outro lugar. O que o Renê traz com ele? Qual é o valor principal que o Renê traz para as organizações onde ele está? Essas relações. E isso é o principal valor que esse paradigma vai focar. Então, isso também desconstrói totalmente a visão anterior focadas em objetos. Se você for pensar no design centrado no usuário, que é o paradigma predominante da pesquisa Exu hoje em dia, ela transforma as pessoas, os usuários, em objetos. Tanto é que muitas vezes são até modelados como objetos. Aí você fala, não faço isso, faz. Mapa de empatia se faz, não faz? Não, transformou a pessoa num objeto que tem apenas 5 dimensões, reduziu uma experiência de vida ao negócio e nem validou para ver. Não, tudo bem, tem algumas pessoas que validam, mas a maioria não pega o mapa de empatia e mostra para o usuário e fala, você está se sentindo assim? Ele não faz isso, mas pelo menos isso deveria fazer. Agora, se você não pensar em usuários, pensar em outros tipos de relações, né, a relação de uso que você está tecendo, tem vários tipos de relações nesse mundo, né? Falar de experiência de usuário,
sistema, por exemplo, onde o usuário cria alguma coisa e não só usa, que eu acho que é o caso de vocês, é uma coisa meio estranha, né? Porque, na verdade, não é um usuário, ele é um produtor, ele está co-criando junto com você, então como é que você cria esse tipo de relação? E agora, se você for pensar mais a fundo, usuários ou pessoas são só uma parte desse mundo, são só um tipo de ser vivo que tem nesse mundo. Tá? E a gente fica centrando tudo no ser humano, como se ele merecesse, fosse dominante da natureza, tem criado problemas terríveis de sustentabilidade, como mudanças climáticas globais, como poluição, que a gente não sabe o que fazer. Né? Isso aqui está destruindo nosso planeta. Essa lógica do design centrado no usuário, desculpem, mas isso aqui será o fim da humanidade. Se a gente quiser ter um planeta centrado no ser humano, vai chegar uma hora que não vai ter mais planeta. Porque a gente precisa ter a gente já está chamando aí de design descentrado, ou um design relacional, né, que é focado em relações entre diferentes seres vivos, e não só seres vivos, como também outros elementos da natureza, como os rios, como as águas, como os mares, como as nossas reservas naturais, e pensar isso como participantes ativos de um projeto. Nossa, tá piano, que sim, gente, estou pensando em mudança de paradigma para a gente reverter um negócio que pode acabar com a humanidade. Estou falando sério. Mas isso é a filosofia do neohumanismo. Então, é uma das escolas de pensamento que nos influencia. Então, o que a gente está querendo pensar nesse tipo de design é criar novos possíveis, porque é um problema sério que a gente tem hoje, as pessoas não acreditam que é possível fazer diferente. Isso a gente tem chamado, no momento atual, temporariamente como design prospectivo. Tá? Então, a gente está dando esse nome, é um nome super recente que a gente criou lá na Universidade Tecnológica, faz uns 4 meses. E eu vou mostrar para vocês o que está em construção. Tá? Então, isso aqui ainda não está completamente estabelecido. É esse primeiro momento que eu estou fazendo uma comunicação pública sobre esse assunto. Tá? Então, até gostaria de um feedback para ver se vocês acharem interessante essa proposta. Eu acho que a gente está viajando muito, está se descolando muito da realidade. Por favor, nos ajudem a agendar a nossa pesquisa. Então, qual a problemática do design prospectivo? Você tem um possível e você tem um impossível. Mas nesse meio do caminho tem gradações. Tá? Você tem o provável e o improvável. E a maior parte do design, ele tenta focar no que é provável. Mas para você focar no que é provável, você vai ter que pensar o que é improvável. Então você separa o joio do trigo. Mas raramente o design, especialmente o design que é focado no ser humano, atender necessidades atuais, ele vai tentar fazer o impossível. Até porque o foco dele é conservador. Né? Projetos de experiência do usuário, em geral, eles não têm aquela característica que tem a pesquisa mais orientada à tecnologia, como a inovação exponencial, que ela tenta impor uma maneira nova de ver o mundo, né? Transformar o mundo a partir da tecnologia. Nós que trabalhamos com pesquisa de Exu, a gente tenta adaptar a tecnologia ao ser humano, enquanto que, na perspectiva da singularidade, é o contrário. A tecnologia, na verdade, é um novo ser humano. Mas essa é uma conversa que vai além, que seria, na verdade, não neohumanismo, é transhumanismo, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, senão a gente fica aqui a noite toda. Agora, uma coisa que é pouco discutida, que o design prospectivo traz, é o impensável. O que é o impensável? Aquilo que ninguém está se preocupando. Por exemplo, profissionais que trabalham com experiência do usuário, que acham que estão fazendo um excelente bem para a humanidade, projetando centrado no usuário, mas com isso estão aumentando os índices de produção de lixo. Porque é mais fácil, né, usar daquele jeito, mas aquilo ali a pessoa desenvolve uma relação de descarte. Ela fica incentivada a sempre ter os seus desejos supridos. Então ela fica mimada. A gente gera uma geração de usuários mimados. Né? Então a gente tem um problema sério aí que a gente não está pensando. O design prospectivo, ele estimula a gente a pensar o impensável. E ao fazer isso, a gente vai transformar o impensável, o impossível, o improvável, num novo possível, através de cenários do tipo, e se uma coisa que é improvável se tornar possível? E se uma coisa que é impossível se tornar possível? E o mas, que é um elemento novo de cenário, e se uma coisa impensável acontece também? E se, por exemplo, há uma mudança sociopolítica gigante que a gente não estava esperando? Né? Por exemplo, a reemergência do fascismo, uma coisa que era impensável alguns anos atrás. Hoje em dia, é cotidiano. Né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre... Beleza, isso aqui é uma visão conceitual que ainda está em construção. Mas como é que a gente tem feito isso na prática? Eu tenho alguns projetos que tocaram um pouquinho esse paradigma do design prospectivo, mas nenhum deles que falou desde o começo, vou fazer um projeto de design prospectivo, até porque esse nome nem existiu. As coisas estão em consolidação no momento. Isso aqui é um projeto
de um cenário futuro, né, onde as pessoas poderiam ter alimentos e energia compartilhados entre elas através de redes inteligentes, por exemplo, alimentos orgânicos que são produzidos por cooperativas de agroecologia, que trabalham com orgânico, muitas vezes não conseguem chegar no usuário final por causa dos atravessadores. Esses atravessadores, eles tiram uma grana tão grande do processo que acaba que se torna inviável esse tipo de produção. Mas se essas pessoas começam a se conectar e diferentes tipos de ofertas são feitas num ecossistema, você pode viabilizar produções alternativas em larga escala. Então, eles estavam pensando em relações, veja, nesse projeto dos nossos estudantes, e não em objetos ou aplicativos específicos, que muitas vezes é a opção padrão, digamos assim, para lidar com isso. Aqui nós vemos professores e estudantes que estão fazendo parte de uma incubadora, a gente chama de TechSol, dentro da Universidade Tecnológica, é uma incubadora de economia solidária e tecnologia social, que tenta tecer esse tipo de relação, trabalhando com produtores rurais, trabalhando com artesãos, trabalhando com moradores de rua, tentando gerar esse tipo de dinâmica para que essas pessoas consigam gerar valores de uma maneira solidária, sem precisar cair dentro de uma lógica de exploração do trabalho e usando ferramentas digitais para criar moedas digitais, criar alternativas, coisas que hoje às vezes são discutidas como blockchain, que poderia ser, né, uma solução para o sistema financeiro capitalista mundial. Eles estão tentando trazer para o dia a dia como uma solução para viabilizar essas redes locais de produtores. Aqui um outro projeto, pensando em futuros, né, como é que seria o nosso futuro daqui a 10 anos se tivesse tido uma guerra nuclear, uma cataclismo nuclear em 1970. Então, não só prospectar o futuro, mas prospectar passados alternativos para a gente, com embasamento, pensar o que aconteceria se, por acaso, uma coisa que aconteceu no passado, 40 anos atrás, acontecesse agora de novo. Curiosamente, é algo que é muito comum na história humana, porque na mudança de gerações, às vezes se perdem algumas aprendizagens e a gente tem que aprender de novo, né? E aí os nossos estudantes estão refazendo essa construção para se tornar consciente disso, né? Aqui é Teatro do Oprimido, que é uma metodologia fabulosa para pensar em projetos de relações que eu tenho experimentado. A Bumi tem sido minha companheira também, ela é coringa formada, Teatro do Oprimido. E a gente tem pensado como você constrói uma rede social que as pessoas não ficam se relacionando de maneira superficial e eventualmente caindo no bullying, né? Caindo naquela vaidade, né? Então a gente tem usado o teatro para experimentar isso. Vocês podem ver nas cordinhas aqui, é uma maneira de experimentar essas relações visíveis, mas também invisíveis, por exemplo, na comunicação corporal, né? Que às vezes não é tão explícita, mas que é muito rica e isso ajuda a gente a entender e materializar relações. Então, o design prospectivo, ele tenta desenvolver o que a gente chama de projetos de transição. Ao invés de você viajar na maionese, ficar só pensando em pensável, você volta para o novo possível e você começa a pensar, bom, esse é o possível atual, esse é o novo possível e eu vou focar aqui. Como é que eu faço uma coisa que é o novo possível se tornar possível atual? Então, o projeto de transição, ele visa fazer experimentos, muitas vezes piloto, muitas vezes local, muitas vezes circunscritos a uma comunidade, mas que podem escalar e depois se tornar, por exemplo, uma esfera regional ou até mesmo global. Nesse processo, a startup é uma das maneiras como esse tipo de relações podem ser escaladas, mas normalmente um ecossistema poderoso ele não tem só startup, então não pense só em objetos, pense em relações. Aqui algumas tentativas de fazer isso já nessa perspectiva de projeto de transição, que é bem recente, a gente tem pensado nisso desde o ano passado, o projeto da Copel, que eu estava falando, o foco deles de investir em startups não é porque eles querem mais um programa de startup, fazer um marketingzinho, se apropriar desses jovenzinhos que estão cheios de ideias e fazer um trainee sem pagar nada. Não, não é isso. Eles querem realmente fazer uma transição para o tal do Smart Grid. E eles sabem que o ecossistema, que um Smart Grid precisa de um ecossistema de empreendedorismo, e por isso eles estão começando a nutrir e entender isso. E o interessante da participação da Copel nesse projeto é que eles estão internalizando esse modo de se relacionar com o ecossistema para dentro da empresa e para os fornecedores com que eles trabalham, inclusive pensando em relações futuras. Aqui você tem uma foto de uma oficina que eles organizaram de 2 dias para pensar a Copel do futuro, daqui a 20, 30 anos,
utilizando Lego Serious Play, Design Thinking e vários outros métodos que eles aprenderam com a PUC do Paraná, na época que eu estava lá, a Hot Milk, que é a aceleradora de startups. A gente fez esse tipo de atividade para o Papel Mais, que é a aceleração de startups, e depois eles usaram, incorporaram isso nas práticas e fizeram sozinhos. Esse Lego aqui é deles, né? Eles que compraram o Lego. Você imagina uma empresa, uma companhia elétrica comprando o Lego, né? Foi uma grande mudança de cultura organizacional que está acontecendo com conta desse projeto. A gente espera que isso tenha desdobramentos futuros muito interessantes, mas é a longo prazo. Aqui temos um outro projeto, uma estudante agora na UTFPR, a Rafaela Leutéria. Ela está estudando as mulheres cafeicultoras do norte do Paraná e vendo como é que elas estão se adaptando às mudanças climáticas que estão afetando a produção de café. Por exemplo, antigamente, os cafés, essas frutinhas aqui, elas amadureciam todas ao mesmo tempo. Então, a cor era sempre igual. Mas agora, as frutinhas estão amadurecendo em diferentes épocas do ano, porque não existe mais uma coerência, uma consistência no nosso clima, naquela região. Isso, imagino que esteja acontecendo em vários outros lugares do mundo. E aí, o que elas têm que fazer? Várias colheitas. E essa colheita, como é manual, artesanal, e elas buscam, com isso, aumentar a qualidade, está aumentando o preço também, e isso está, talvez, no futuro, inviabilizando esse trabalho manual que essas mulheres fazem, e que elas fazem muito bem, e que geram café de excelente qualidade. Como que você faz para ter uma transição para um futuro que não tenha mudança climática? Obviamente que elas não vão reverter a mudança climática, mas elas podem ser um símbolo dessa reversão. Então, a Rafaela está pensando como que essa comunidade pode mostrar esse problema, o impacto da mudança climática sobre o plantio de café, e que os consumidores desejem financiar esse tipo de transição para uma agricultura ecológica, orgânica, que não tem um impacto ambiental tão forte. Então, ela está projetando experiências e serviços nesse sentido para essa comunidade. Aqui nós temos uma proposta bem interessante, aí visando a mudança do perfil de homem, né, e também de mulher, né, que as mulheres elas têm um adereço de roupa íntima que foi imposto para o corpo delas. Elas são obrigadas a usar sutiã em situações sociais, né, porque se não está usando sutiã, não, ela é prostituta, ela é uma vadia, não, ela não está bem vestida, não, ela não está cuidando bem dos seios dela. Isso quem diz são as outras pessoas, não é a mulher que diz isso dela mesma, mas ela é obrigada a utilizar pela convenção social. Então, os nossos estudantes começaram a pensar como é que a gente faz para ter uma sociedade onde se aceite uma mulher não utilizar sutiã numa situação social. E aí elas criaram um projeto que vai na contramão do que você imagina, né? Não é um sutiã mais bonitinho, ou um sutiã menorzinho, ou um sutiã... Não, esquece sutiã, é escrotiã mesmo. O negócio é fazendo igual com o homem. Então, o que seria o equivalente do sutiã? O escrotiã, que é aquela peça íntima que o homem vai utilizar para manter o escroto dele bem cuidado, né, na posição correta, firme, para que ele não caia quando ficar velho, né, e sempre com saúde, evitando assim problemas como assaduras, tornando muito mais confortável a vida do homem. E tem várias versões, inclusive a versão esporte, que é Dry Fit, é uma tecnologia que os homens adoram utilizar na camiseta, porque não usar o escrotiã muito melhor que cueca. Acabou cueca. O homem do futuro é o homem que compra seu próprio escrotiã e não pede para a mulher comprar cueca. Então vejam toda a mudança de comportamento que está embutida nesse projeto, que parece piada, é engraçado, mas isso aqui, na verdade, é uma provocação para nós pensarmos. A gente não pode, no presente, começar a quebrar esses paradigmas, né? Vocês hoje estão vestidos de maneira descolada. Estou vendo aqui, isso é cultura organizacional. Alguém nessa empresa aqui, em algum momento, falou pode, porque não podia antigamente. Né? Eu já fui barrado em várias empresas como consultor externo. Imagina, eu não preciso estar aderir ao código de investimento de uma empresa se eu sou um consultor externo, mas eu já fui barrado em algumas empresas por estar vindo de bermuda. Isso aconteceu 10 anos atrás. Acho que hoje em dia não vai acontecer. Não me barraram aqui, pelo menos. Né? Hoje não estou de bermuda, mas eu vim mais casual porque faz sentido. Né? Eu estou tentando trazer esse tipo de mudança porque eu acho que as pessoas têm que se vestir confortavelmente. Então, esse tipo de mudança de comportamento é o que a gente está chamando aí de projeto de transição. Eu não tenho muitos mais exemplos para mostrar para vocês, que, como eu falei, é algo que a gente está construindo. Estado atual das coisas. Eu entrei na Universidade Tecnológica há mais ou menos 5 meses, né, com essa proposta que me deram, né, junto com os outros professores, de construir um programa de mestrado em design, e no meio do caminho a gente descobriu esse conceito de design prospectivo. Estamos, neste momento, enviando para o MEC a proposta de um mestrado, se for aceito, né, e se a gente tiver esse apoio do governo para abrir esse programa, a gente no ano que vem vai ter a abertura de
de turmas, é um mestrado em universidade pública, lembrando, é gratuito por enquanto, né? O governo aí está tentando mudar as regras aí, mas eu também acho que esse tipo de parceria com empresas pode ser uma coisa muito bacana, é algo que a gente fazia na PUC, que eu fazia na PUC muito bem, como eu mostrei com o Copel, Renault e outras empresas. Tentei fazer isso na UTFPR, foi um pouquinho mais difícil. Na verdade, até agora não consegui emplacar uma parceria. Acho que com essa mudança que o Futurice, que é o novo programa aí do governo, está tentando propor, pode melhorar isso, por outro lado, pode piorar outras coisas, como, por exemplo, o foco a curto prazo, né? Porque é muito difícil uma empresa só querer financiar uma pesquisa que foca em 20 anos, a empresa nem sabe se vai existir até lá, né? O capital é volátil, né? No produtivo ele não fica, às vezes não tem essa perenidade, mas eu acredito muito em articulações de ecossistemas, em consórcios, parcerias, porque eu vi isso acontecer na Europa, fiz doutorado na Holanda, e na Holanda qualquer pesquisa acadêmica necessariamente tem que ter um parceiro da indústria, ou seja, tem que ter uma empresa, senão o projeto não é aprovado pelos órgãos de financiamento. É claro que a empresa não precisa financiar tudo, porque é muito difícil você colocar esse tipo de tarefa nas costas de uma empresa que tem que fechar o balancete todo ano. Mas se você tem uma parceria público-privada, eu vejo como um caminho bem interessante para o futuro. É esse tipo de coisa que eu vou tentar construir na UTFPR. Estou aqui conversando com vocês, visando esse tipo de relações. E se vocês acharem interessante, por favor, comentem, reflitam, digam se eu estou na linha certa. É isso aí. Obrigado, gente. Uhul! Então, aí, estamos buscando inovação, que é justamente esse encontro entre a pesquisa de estudo no mercado e a pesquisa de estudo na academia. O que vocês acham disso? O que pegou vocês assim mais? Assim? Eu acho legal a questão de você não focar no objeto. Por exemplo, você focar num aplicativo, uma coisa assim, você acaba se limitando por tecnologia, por exemplo. O aplicativo, a tecnologia vai ficar obsoleta em algum momento. Mas você pensa no relacionamento, na forma como que é, né? Como se comunica, na comunicação ali, você consegue trabalhar alguma coisa que não seja tão... que não possa ficar obsoleta, ou pelo menos tão pouco prazo, assim como a tecnologia. Né? Essa é uma forma de pensar que muda bastante a forma de se direcionar um projeto. Mas hoje você se vê mais pensando em objetos ou em relações? Objetos. Acho que é o padrão, né? A gente vai assim, sempre muito voltado ao objeto. Eu acho que o próprio design de serviço, ele meio que já começa a quebrar um pouco essa questão, né? Você passa a olhar mais o ecossistema como um todo e o objeto passa a ser apenas um canal, um ponto de contato dessa relação que se constrói durante o serviço, né? Não só a utilização, mas o antes e o depois também. Eu acho que é bem interessante, é legal ver que isso daí está sendo estudado e até a questão de se levar a um próximo nível, né? Esse estudo. Outra coisa que eu achei bem interessante, eu gostei, é a questão do design prospectivo que você colocou, de estudar os ICs, né? E o MAS. O MAS eu achei sensacional. A gente teve um contato com algumas ferramentas de inovação que exploram um pouco o IC, né? E a gente utiliza isso daqui internamente, já utilizou em alguns projetos, quando a gente busca inspiração em cenários alternativos, né? Se eu estou tentando buscar uma solução para o mercado financeiro, eu vou ver como que o mercado alimentício resolve essa situação e como seria se ele tivesse esse problema para trabalhar. Então, eu acho que é um ponto que meio que faz meio que uma conexão com isso que você falou, mas a visão que você trouxe aí do design perspectivo tá bem mais além, né? O IC que a gente usa é uma ferramenta de inovação que a gente, dado um cenário, a gente vê se aquilo cabe ou não naquela situação. A visão que você trouxe já é algo mais estruturado e que ele por si só você consegue fazer até os próprios meta-designs e encaixar coisas lá dentro. Você pode ter outras ferramentas com essa mesma abordagem, adensando mais esses cenários e não só como especulação, mas também às vezes como
prototipação ou transição, como a gente chama, né? Sim. Agora. Costumo focar muito no quadradinho menor, no que é o possível, né? Quanto mais você vai saindo se distanciando ali, vai aumentando a dificuldade. Acho que esse é o desafio. Mas talvez também aumente o valor, né? Talvez. Não é uma possibilidade. Tem uma coisa que impacta, assim, para quem não sabe, uma dos meus papéis aqui na empresa é justamente tentar apresentar a empresa para quem ainda não conhece ou mudar a percepção que as pessoas têm com relação ao que a gente faz. Porque a gente sempre foi muito visto como braço, né? Com execução, 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 e não alguém como eventualmente chama os caras aí para de repente pensar o futuro, né? Então, um dos meus papéis é esse. Tal. E aí, como ninguém está prestando muita atenção, né? Eu boto umas coisas de louco nos PowerPoints, nas apresentações. Eu tenho chamado muito a provocação agora. Você me inspirou bastante com muitas coisas. A história da relação é sensacional. Sim. Eu acho muito legal. E eu chamo muito a atenção para essa questão do impacto. Que cargos que a gente está fazendo? O que vocês estão fazendo? Você teve uma ideia boa? Então multiplica por 7 bilhões. Como é que a sua ideia é boa vezes 7 bilhões? Né? Isso que é legal do pensamento da Singularity. Eu falei, cara, é uma coisa bem interessante. Essa história, a brincadeira é a seguinte, porque assim, tem um discurso que eu odeio, que é um discurso muito focado na tecnologia. Como a gente está sentado aqui e alguém vai fazer uma tecnologia que vai salvar tudo, o próximo iPhone e tal, né? Eu falo, né? Não é por aí, isso já tá velho, né? O que a gente tem que entender é como é que as pessoas adotam, como é que a gente muda o comportamento, né? Como é que a gente cria aí um futuro mais legal, mas em termos de relacionamentos mais legais, de vidas mais fecundas. Você tem uma ideia em que patamar está a viagem já? Ninguém vê essa, né? É ótimo. Eu gravo, ninguém. Aí eu falo, gente, é o seguinte, a gente tem que começar a pensar. A gente tem pensado muito como agricultor, né? Quer fazer banana, soja. Monocultura, né? Como é que a gente pensa como jardineiro? Jardineiro significa como é que você faz as coisas florescerem da melhor maneira, né? Você precisa de mais luz, você precisa de menos luz, né? Como é que você evita as ervas daninhas, como é que você cria alguma coisa mais fecunda? Então, isso vai me ajudar bastante no campo, porque trouxe essa história da gente parar de pensar. Eu estava vendo alguma coisa, um cara contando a história da ciência, que toda ciência começa assim, lá atrás começou assim. Vamos entender essa porra aqui. Aí você vai entender, tipo, você vai isolar os fatores, né? Então o problema aqui, o mundo é feito de átomos. Isso resolve? Até a página B. Aí você descobre que, na verdade, esses elementos isolados, eles têm relações. As relações, caralho, é outro patamar, é uma coisa mais legal. Aí você começa a estudar as relações. Aí você vê que a partir de várias relações emerge uma outra ordem e vai sempre emergindo ordens maiores de complexidade. Aí, no fim, você percebe que está tudo conectado, que é o que você fez no final. E não adianta você tentar ver só átomozinhos, cara. Se você não olhar a porra toda, uma coisa não... Exatamente. Então, isso vai me ajudar bastante no campo. Uma coisa assim, que eu tento complementar o seu pensamento, que eu sei que você já está nesse paradigma há muito tempo, René, você é pioneiro, só estou dando uma palavra que às vezes pode te ajudar a explicar melhor, mas outras pessoas também, como o Caio Vassão, por exemplo, que foi o professor, né? Ele já pensa nessas questões de a ecologia como sendo uma referência mais importante para o design do que a psicologia, né? Porque uma parte de Exu a gente traz da psicologia cognitivista, né? Que é o modelos mentais, o negócio de você, o sistema ser parecido no Donald Norman, Jacob Nielsen, é tudo psicologia. Agora, se você for para a ecologia, se você começar a pensar como jardineiro e aprender com jardineiro, quer dizer, eu tenho estudantes meus que estão indo para fazendas, estão indo para produtora de... Por exemplo, tem estudantes que estão interessados na questão da polinização. Eles querem um projeto de transição para evitar a extinção das abelhas nas cidades. Então, eles foram lá ver como que as abelhas se organizam dentro de uma colmeia e eles estão pensando em trazer um tipo de lógica de relação da colmeia para a lógica de relação do ser humano com a colmeia, quer dizer, o ser humano sendo parte da colmeia também, para que ele não mate a abelha, quer dizer, ajude essas abelhas a... Sabe, eu acho que esse tipo de coisa, quando você leva a sério, não é só uma brincadeira do René, quer dizer, às vezes as pessoas olham, René, você vem um monte de metáfora, analogia das coisas malucas que você lê, mas se você levar a sério essas coisas que o René fala, você faz isso aí para Sabe o que é uma questão que eu acho que é legal? Eu estou falando agora que eu estou vendo
fala o seguinte: toda vez que a gente pensa em natureza, a gente pensa em seleção natural. Quando você pensa em seleção natural, você pensa no animal planet, né? O animal mais forte comendo peixe grande, comendo pequeno. Então, cara, se o ser humano está aqui, não foi no esquema mata-mata, não foi porque a gente é o mais forte, não é nada porra nenhuma. A gente chegou aqui porque a gente descobriu maneiras de trabalhar junto, de colaborar, né? Então, por exemplo, você chega aqui no centro, o trânsito não é uma guerra, quer dizer, é ruim, não é uma guerra, mas as pessoas, você vê, as pessoas entram em fila, elas colaboram com quem elas nunca viram antes. Tem macaco que colabora com o irmão dele, com o primo dele e tal. Mas, cara, a gente é capaz de entrar em acordo e, de repente, colaborar com quem você nunca viu, que não é seu irmão, que não é seu parente, que não é da sua raça, seja o que for. E eu acho que é legal resgatar essa história de que, porra, o que torna a gente mais humanos é justamente a capacidade de trabalhar junto. Não é o mata-mata, não é correria, não é competição. Então, essas pequenas coisas começam a mudar, né? A questão do eu acho também uma característica importantíssima do ser humano, comparando com as abelhas, que as abelhas elas têm relações complexas, mas elas não mudam essas relações de maneira consciente. Os seres humanos têm a capacidade de perceber essas relações e ter uma atitude prospectiva. Quer dizer, eu posso ver novas relações e mudar essas relações. É claro que não é tão fácil assim, porque, por exemplo, as relações de trânsito que a gente está tentando mudar um tempão, é difícil, né? Quer dizer, São Paulo é um sistema complexo, caótico. Ele não funciona assim, é ruim. Mas poderia ser melhor. Algumas cidades já fizeram essa transição. Morei na Holanda, Amsterdã, que é um dos exemplos assim de... Sabe que uma vez um exemplo, você deve conhecer essa história, um exemplo na Holanda. O que acontece? O que você faz aqui em São Paulo se tem um cruzamento que é complicado? Você bota semáforo, faixa, uma porrada de placa, e todo mundo tem que seguir uma regra externa, certo? E eu vi um experimento que foi feito lá, tira aquele cruzamento, tira tudo disso. O cara negocia em tempo real, dá menos merda. Soft rules. É interessante isso. Você a Holanda faz muito experimento bacana. Sim, com certeza. A Amsterdã é uma cidade fabulosa. Assim, né? Às vezes as pessoas olham, não, eles preservaram aquelas casinhas antigas de 1400 e tal. Isso é uma parte da coisa legal de Amsterdã. Não pegaram, destruíram tudo e botaram um prédio alto. Mas isso faz parte de um pensamento pode ser um pensamento de meta-design, que pensa em unidades, em urbanismo muito tático, assim, não um urbanismo planejado Le Corbusiano ou como a gente tem do Lúcio Costa aqui em Brasília, né? É um urbanismo que cada pessoa vai fazer a sua parte, digamos assim. É muito interessante. Inclusive, o jardim é um elemento fundamental do urbanismo holandês. Você faz um jardim não para você, faz um jardim para a cidade. São dos elementos, assim, essa postura que já é desde criança, as pessoas aprendem cuidando do jardim em casa para pensar como que eu estou oferecendo algo para o meu coletivo. Então, isso são coisas que a gente não vê, que a gente olha de maneira superficial. A gente precisa olhar as relações não são explícitas. Aí entra o papel do design. Esse é o grande lance que eu vejo. Design como materializador e desmaterializador de relações. Isso pode ser como eu falei, um paradigma, uma nova maneira de atuar. Desmaterializar para materializar. Eu queria perguntar um negócio para você. Assim, uma vez eu ouvi que também uma pessoa que teve experiência no exterior, no design, e meio que, claro, foi muito em tom de brincadeira, né? A gente estava conversando lá, mas assim, foi falado que fazer design no Brasil é fazer design no modo hard, principalmente na questão de design de serviço. Porque lá fora as coisas tendem a ser mais organizadas, aqui é meio caótico. Eu queria saber, assim, no meio das suas pesquisas, né, e você dando esse foco legal que você está dando aqui no Brasil, você acha que isso é uma realidade mesmo? Tem melhorado, tem piorado? Fazer um design europeu no Brasil é hard. Se você quiser reproduzir o que foi feito lá fora aqui, vai ser difícil. Agora, se você tentar fazer um design brasileiro que dialoga com o design europeu e com outros designs, aí você vai conseguir. Então, um dos artigos que a gente escreveu agora recentemente é sobre a importância da antropofagia como uma estratégia de lidar com conhecimentos na área de experiência do usuário estrangeiros. Então, a gente tem utilizado como uma referência, ensino para os alunos os princípios de hibridização da antropofagia, que é aquela ideia maluca do Oswald de Andrade, dos modernistas
do começo do século XX, né? Eles falaram, olha, ao invés de a gente importar tudo que vem da Europa, como a gente tinha que fazer anteriormente quando era colônia oficial, a gente era obrigado a fazer, agora a gente pode devorar as ideias europeias e digerir, relacionando também com as nossas matrizes culturais e os nossos modos de vida atual, quer dizer, ser realista. Se não funciona aqui, algumas pessoas chamam isso de tropicalizar, mas, na verdade, tropicalizar é uma outra abordagem. A antropofagia, ela não respeita a ideia de você ter que manter como original. Ela fala pelo contrário. Você está numa posição muito melhor para dizer o que é apropriado na sua região, ou seja, no Brasil, do que um europeu vir lá de fora, vir aqui, daí as pessoas ficarem babando ovo, pagando pau e tudo mais. Não, a abordagem não antropofagia, a minha abordagem, a minha relação com o exterior. E a minha ideia, quando eu fui para a Holanda, foi para roubar, foi para canibalizar, foi para transformar em coisas, por isso que eu voltei. Né? O René falou, você está maluco? Está voltando no meio da crise. O Brasil estava, cara, na lama. Tá ruim, mas tá horrível. Os caras falaram, eu vou voltar. Falei, todo mundo querendo ir embora daqui, né? Mas aí ele conheceu um momento. Ele é impensável, é possível. É interessante essa ideia de que muitas das coisas que são feitas lá fora por João não se encaixam aqui, né? Quando eu fui facilitar meu primeiro design sprint, eu estava muito vidrado naquele livro, Design Sprint, totalmente. Então, caraca, eu consegui um by the book ali. E aí a gente chamou uma menina que tinha um pouco mais de experiência nessa área para dar uns toques para a gente, um pouco antes da dinâmica que a gente ia fazer. E ela falou, cara, foi uma coisa muito interessante que ela falou, não adianta você seguir o by the book do Design Sprint do grupo, porque isso aí eles fazem com a mentalidade das empresas de lá. Se vocês tentar chegar para aplicar o design sprint exatamente como está escrito no livro, exatamente como eles falam aqui, você vai ser demorado. Porque as empresas, a cultura empresarial aqui é totalmente diferente da cultura de lá. Então, como você vai aplicar as mesmas regras, como você vai aplicar o mesmo passo a passo, sendo que o comportamento e a ideologia da empresa não bate com a mentalidade. Os brasileiros são antropófagos. Exatamente. Eles não vão aceitar uma imposição, porque isso é elemento da nossa cultura. Foi exatamente isso que ela falou. O livro é muito impositivo na questão de você vai controlar tudo e eles vão ter que obedecer isso. Cara, isso já vai totalmente contra o que as empresas brasileiras são hoje, entendeu? Eu posso contar uma historinha? Esse é o ponto sempre nas palestras também. Foi o seguinte, foi a minha briga com o pessoal da Singular. A Singular é um bando de gringos, que eles acham que todo mundo fala inglês no mundo, né? Os caras... Se não fala, vai ter que falar. Vai ter que falar. Aí o que acontece? Aí eu estava meio frustrado já, porque estava achando legal. Aí eles fizeram uma startup cujo foco era trabalhar com questões urbanas, questões de cidades. Eu falei, porra, gostei, eu gosto de cidades, desafio legal. Aí você sai da coisa privada, vai para a coisa pública e tal. E o primeiro projeto foi em Medellín, na Colômbia, que eu não conhecia. E é uma, cara, espetacular a cidade, muito legal. Aí, cara, imagina, os gringos não falavam porra nenhuma de espanhol, nunca tinham ido para lá e tal. E as ideias dos caras, não, vamos tirar o DNA das pessoas, botar uma inteligência artificial, fazer um modelo preditivo. Uma zona completa. Tá? Aí eu comecei a ficar irritado, eu resolvi subverter a história. E aí eu fiz uma proposta baseada em relações pessoais, não em tecnologia. E aí, na hora de defender, como é que eu defendi? Tem um pesquisador bacana, que é o Gert Hofstede, que é um cara que tem um livro muito legal sobre culturas. Holandês? Holandês. Ele tem um livro que compara culturas. E ele tem um site muito bacaninha que você pode colocar 2 países ou 3 países e ele compara as culturas. Aí eu coloquei assim, ó, cultura americana, sei lá, 5 fatores. Não sei o quê, individualismo. Quanto que era nos Estados Unidos? 91. Surpresa, né? Quanto que era... Aí eu coloquei Colômbia, cliquei. Quanto que era individualismo na Colômbia? 13. Ou seja, se você vem com a mentalidade americana do eu, né? Sucesso, né? Self-made man. Self-made man, né? O cara que é aquele que vence, do Trump, né? Vencedor a qualquer custo e tal. Cara, na Colômbia é um fiasco. Olha, o que é mais importante para o pessoal aqui é o pertencimento, é a família, é a comunidade, as pessoas se ajudam. Né? Aí eu pautei o projeto inteiro numa característica cultural que é dos caras e que é próxima da nossa também. Né? A nossa deu quanto? O Brasil, sabe que eu posso falar agora, não lembro. Isso é boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que não deve estar muito diferente, não. Vê se eu acho aqui. É legal que a gente acaba
Oi? Não pode falar. Eu passo para em pronunciar assim. Eu nem sei se certo, ele falou inglês. Não fala. Nossa, fácil. Estava fazendo administração de empresas até há pouco tempo, como segunda faculdade. E a gente teve uma matéria que era de negócios internacionais. E tem 2 portais bastante interessantes, que um é desse aí, que é o Halstead, né? Isso. Que ele fala das dimensões culturais, né? Isso. E a intenção da matéria era justamente essa. O professor queria que a gente montasse estratégias. 38, só para saber, 38. 38. Aí tem masculinidade, feminilidade, 49. individualismo, coletivismo, esse negócio aí, né? E aí a gente está explorando. E tem um outro site também chamado Doing Business, que ele também são portais que você vai lá no próprio país e ele compara um com o outro. E com base nisso você consegue tipo, ver realmente como é difícil você transportar um negócio de um país para o outro. Agora você imagina um país gigante como o Brasil, que na verdade você poderia dizer que não tem uma cultura só, tem várias culturas. E aí começa a se tornar interessante a tal da história da etnografia, que a gente viu ali que é um dos métodos menos estudados. A etnografia é estudo da cultura. Infelizmente, muitas vezes as pessoas referem-se à etnografia em experiências usuária em Exu como sendo estudo de necessidades. Não é estudo de cultura. Se você não está estudando cultura, esquece. Não fala que é etnografia, porque senão você vai estar queimando o filme. Porque a etnografia é você descobrir as particularidades culturais cultivadas e valores de uma determinada comunidade, né? É uma coisa que é interessante, sabe o que a gente é mais? Eu estou vendo aqui a história do Brasil, da história agora, fiquei curioso, né? Uma coisa que a gente é mais hierárquico. A América é 40, a gente é 69. Individualismo, a gente é 38, a América é 91. Masculinidade, curiosamente, a gente é 49, eles são 62, a gente é menos. Mas o que eu achei legal aqui é evitar incerteza. A gente é mais avesso à incerteza do que o americano. A gente é mais conservador. Eles são 46 e a gente é 76. Interessante isso. E eles atualizam nessa pesquisa, porque vai mudando. Pois é, não, e aqui, imagina, você mudou de... Você vai, qual que é o Chuí, cara? É o planeta. Mas é uma referência interessante. É legal. Fred, eu tenho uma pergunta assim, não sei se vou polemizar com isso. Bora. Mas você, como professor, você tem esse apreço pela educação, enfim, né? Acho que as pessoas aprenderem as coisas. E a gente vê a questão do mercado do design. Hoje tem surgido muitos cursos focados na instrumentalização do designer para fazer parte do mercado. Eu vou ser ingênuo para falar que isso não é necessário, afinal, a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Mas, olhando pelo viés acadêmico da coisa, assim, né? O quanto isso é valoroso para a área do design, né? A gente falando de pesquisa, quanto talvez não seja. Assim, eu já tive nessa posição também, já ofereci esse tipo de curso de curta duração, que era uma das coisas que a gente fazia no Faber Novo, né? Só que depois de fazer vários desses cursos, a gente parou de fazer todo mundo. Porque a gente vê que as pessoas saem daqui com uma visão muito restrita do que é a experiência do usuário, saem achando que é aplicar uma série de métodos e não entendem o que está por trás. Que na época a gente nem sabia direito explicar que tinha a ver com tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Depois de estudar na academia, eu comecei a entender melhor. Então aí eu comecei a perceber, bem, eu não quero ficar nesse papel, né? Eu acho que eu posso oferecer algo a mais, uma visão mais profunda, se eu estiver na academia. Então, eu saí do lugar nesse meio termo, porque eu acho que essas empresas que oferecem esses treinamentos, embora muitas vezes elas não se posicionem como terceiro setor, na prática elas estão fazendo isso, fazendo meio de campo entre academia e mercado, porque o que elas ensinam, mal ou bem, veio da academia. Etnografia, teste de usabilidade, cara de sorte, tudo isso aí foi inventado na academia. Desculpa aí, mas veio da academia. Foi adaptado, foi simplificado, mas é academia. Design Sprint daí já não. Design Sprint veio do mercado, mas é uma das poucas exceções. Então eu acho que assim, é bom para começar, eu acho que promoveu uma disseminação enorme da questão da experiência do usuário no Brasil, graças a esses cursos de curta duração, palestras e mais, mas precisa dar o próximo passo, né? Os profissionais, os pesquisadores que estão trabalhando, especialmente aqueles que querem usar o rótulo, Exu pesquisador, esses têm que ter pelo menos um compromisso de ter esse diálogo na academia, e não só um diálogo, mas uma formação acadêmica. Né? O Exu pesquisador que nunca pisou numa universidade, eu não confio, desculpa. Mas você vai fazer pesquisa com metodologia científica sem nunca ter tido uma experiência de fazer ciência, é muito difícil. Eu não vou acreditar que aquilo ali vai ter a credibilidade que você está adquirindo. Né? Então,
eu acho que o próximo passo é isso. O problema é que a estrutura educacional no Brasil, devido a essa centralização do poder que o Hofstede fala, e autoritarismo, principalmente na área educacional, dificulta a criação de cursos que atendam esse tipo de demanda. Então, você não tem hoje nenhum curso de mestrado no Brasil focado na experiência do usuário. Você tem um ou outro professor dentro de alguns cursos que vão orientar mestrados e doutorados nessa área, mas não vão ajudar a focar. Agora, a gente está tentando um curso de mestrado totalmente focado nessa coisa que é mais além, que é o design perspectivo, atendendo uma demanda que o próprio MEC está fazendo. O MEC está dizendo, nós temos sim dinheiro, estamos quebrados, só vamos aprovar projetos de mestrado este ano que forem muito inovadores. Eu falei, já está sendo inovador, então vamos criar um novo tipo de design. Se passar, eu volto aqui ano que vem e falar, pô, deu certo, esse é o caminho. Se não der certo, aí a gente tem que encontrar outros caminhos. E aí talvez essas empresas que estão fazendo esse meio de campo sejam instrumentais, quer dizer, importantes para isso. Então, eu não acho que seja ruim o trabalho que elas estão fazendo. Eu acho que é um papel, mas o ecossistema ele é constituído de várias entidades colaborando de diferentes maneiras. Algumas desenvolvem relações de curto prazo, de longo prazo, tem as duas coisas. O problema que a gente tem hoje na nossa sociedade é a carência de relacionamentos de longo prazo. E isso envolve, principalmente, relacionamentos amorosos. A Tinder da vida aí, meu amigo, isso aí não estou dizendo que é ruim. Acho que a gente tem que ter relacionamento de curto prazo também. Mas se a gente só tiver relacionamento de curto prazo, vai chegar uma hora que não vai ter sociedade. Porque sociedade se constitui com relacionamento de longo prazo. O curto prazo é para uma transição. Mas se a gente quer manter, ter estabilidade, ter construção de coisas que vale a pena, que a gente sinta orgulho de estar construindo juntos e que, por outro lado, nos traga a sensação de valer a pena fazer parte de uma sociedade, tem que pensar a longo prazo. E esses cursos, infelizmente, não têm esse foco. A gente precisa ter outros cursos, e não só cursos, mas outras experiências. Você até tocou no ponto, quando estava descendo para cá, que é a questão da ética também. Né? É a questão da ética. Até que ponto as pessoas estão sendo assim, imbuídas, né, impregnadas de um senso ético do que elas estão fazendo. Porque a gente pode estar usando o que a gente sabe aqui para vender maionese, para vender cigarro, para fazer coisas que não necessariamente são legais. Né? E é muito fácil, né? Inclusive às vezes dá mais grana. Uma vez eu conheci eu trabalhava numa agência, tinha um developer lá, que ele tinha um aplicativo que era um stalkerware. Ele tinha um aplicativo que você instalava no telefone dele, toda mensagem que ele mandar você vai receber, você vai saber onde ele está. Cara, é tipo NSA do americano. E eu falei, hã? Não, cara, mas eu só criei, o cara que usa. Eu falei, bicho, desculpa. Como assim? Eu só fiz uma arma, quem atira lógico, tinha um modelo grátis, né? Isso aqui aí aparecia o ícone, e se você pagasse, o ícone desaparecia, ou seja, o aplicativo era invisível. E tem vários aplicativos assim. Aí você fala, porra, meu, que aula que você faltou, né? Eu não sei se é tanto uma questão de aula, né? Porque, como o colega falou, quase não tem aula nessa área, né? Praticamente. Eu acho que é uma questão, eu diria, e estou provocando os profissionais, que, enfim, vocês que estão construindo essa profissão de experiência do usuário, né? Acho que consolidar ela não foi a academia que fez, a academia deu ideia. Mas quem consolidou mesmo foi os profissionais do mercado. Existem hoje milhares de pessoas trabalhando com isso, não é porque os professores falaram que tinha que ser assim, porque vocês, né, esse sistema complexo se articulou. Só que o sistema complexo pode se articular também para defender pautas importantes como a discussão ética, que eu até agora não vi nas conferências de experiência usuária. Esse tema não tem aparecido, porém deveria aparecer, porque no momento atual, por exemplo, se for ver, as principais transformações políticas do momento estão mediadas por algoritmos e interfaces que foram criadas por profissionais da nossa área. Cadê o senso crítico nosso? Cadê a gente precisa fazer uma meia-culpa pública. Tá? Eu já fiz isso, eu fui convidado pela XDA em BH no ano passado para conversar sobre design de interação de uma maneira crítica, e eu cheguei falando, eu errei, desculpem, mas eu vendi, pesquisei e recomendei, ensinei design centrado no usuário há 20 anos atrás, comecei a falar disso, mas agora estou vendo que o design centrado no usuário destruiu a esfera pública, porque criou um monte de bolhas. Então, são pessoas que recebem conteúdos centrados no usuário
e que ficam completamente isoladas da comunhão pública, que é uma república, que é uma democracia, né? E a gente está vivendo na carne agora várias das consequências dessa disrupção da esfera pública da democracia. Se falar em inovação disruptiva é ótimo, não acabar com os monopólios, vamos acabar com os governos, vamos acabar com tudo, vamos viver numa utopia em que cada um individualista sozinho resolve tudo com seus aplicativos. Gente, é o fim da sociedade, parou, acabou, o planeta não vai durar até lá. Pode ter certeza que nesse meio do caminho, a gente vai acabar com o planeta, porque a gente vai estar só olhando para o nosso umbigo. Cada um compra um fuzil, né? Me fale, né? O pior é que tem, né? Tem profissionais diferentes lá trabalhando com coisas parecidas com armas. Gamificando coisas malucas, né? Viciando as pessoas. E é engraçado, porque eu acho que está mudando um pouco o clima, porque algum tempo atrás eu comecei a bater nessa tecla. E era uma hora que o mercado estava muito aquecido, então você questionar essa zona atrapalhava os negócios, atrapalhava os eventos. Aí o que acontece, cara, eu entrei na zona fantasma, fiquei de castigo por anos. Nunca mais consegui ir para Campus Party, nunca mais consegui na Social Media Week, nunca mais ninguém. Eu falei assim, agora está começando a voltar, porque agora a água está batendo na bunda. Aí chega uma hora que vai ficar feio você fingir que você não está percebendo. Agora vai ficar feio. Agora todo mundo vai tirar casaca. Agora todas as grandes empresas estão montando conselho de ética. Conselho de ética. Pois é, como a gente funciona. Então, mas eu acho que o clima está mudando, tanto é que está tendo mais espaço para a gente falar. Obrigado por abrir esse espaço. Acho importante. Sempre que quiser, as portas estão abertas. Pô, em Curitiba também, cara. Bora fazer um bate-papo lá. Eu queria só complementar essa questão dos cursos, né, esses modelinhos de cursos fechados, ferramentais e tal. Eu acho que, não generalizando, porque não foram todos que eu participei que trouxeram essa visão, assim, mas eu acho que isso é meio prejudicial no mercado, de certa forma, porque se você forma pessoas que só sabem fazer aquela mesma coisa, anda, bica, sai no final com alguma coisa que resolve algum problema. Vai chegar uma hora que os problemas não vão encaixar nesse modelinho. E aí o que deu errado? O design não funciona. Né? E aí fica com esse estigma de não adianta usar o design aqui porque ele não vai resolver o problema. O lance é Lean Startup, o lance é Agile, esquece design. Aí você fica nessa discussão de ferramenta quando, na verdade, o problema é mais embaixo. Isso, eu acho que assim, se esses cursos tivessem alguma coisa que fala, isso é uma das formas de fazer, e você tem a liberdade de criar uma outra e colocar esse mindset de que você não está preso a esse set de ferramentas, mas ajudar a criar esse pensamento de que você pode achar novos caminhos para resolver as coisas, a visão seria um pouquinho diferente, o mercado conseguiria se oxigenar de uma forma mais... Se fosse a base, fosse o próprio meta design, né? Em termos de formato, eu já trabalhei com todos, né? Mas o que eu vi que mais interessante para a área de diferença do área é o formato do mestrado. Porque você precisa ter pelo menos 2 anos para ter maturidade nessa área, você precisa ter já uma base científica antes, você tem que entender ciência para fazer experiência do área, senão você não vai fazer experiência do área, você vai aplicar uma técnicazinha de nada. Então, eu já tentei lá, especialização lato sensu, há muito tempo lá no Fábio Rudes, a gente viu que não era todo mundo que conseguia ter essa profundidade e também não tinha o senso de seriedade da coisa. Né? Eu estou tentando agora, minha nova investida é tentar um mestrado, seguindo o modelo de mestrado engajado com pesquisação. Então, os projetos todos que a gente vai ter no nosso programa de mestrado vão ser dentro de ecossistemas com empresas e outras organizações diversas, então não vai ser uma pesquisa descontextualizada. Né? E a gente espera aí que seja atrativo não só para pessoas que querem ingressar na academia, que eu acho que não é uma boa ideia, porque talvez não exista uma futura academia do Brasil, acho que é melhor, talvez, em algum momento, emigrar, assim, porque do jeito que está indo. Mas eu acho que a pesquisa acadêmica está se tornando cada vez mais relevante, principalmente com esse paradigma para profissionais do mercado. Então, se sair, vou, obviamente, avisar vocês, vem estudar com a gente lá no TFTR no ano que vem. Outras ideias também futuramente a gente vai experimentar a educação à distância, vamos experimentar encontro, coisas desse gênero. Legal. Mais alguma coisa?
Isso é legal.